Controle do teclado. Controle do teclado é um procedimento até simples, tá? Nós vamos utilizar o form keydown, né, e vamos testar se o usuário ele está pressionando o Alt, né, o Alt está pressionado e ele também pressionou a seta para baixo, né? Aqui tem Ctrl mais abaixo, mas na verdade é Alt mais abaixo, ok? Não é o Ctrl não, tá? Então, Alt abaixo, o que é que ele faz? Ele pega o controle ativo, o topo do controle, e soma o topo dele com 1. Né? Daí, o controle ativo ele vai uma posição para baixo. Se for Alt mais seta acima, top menos 1. Tá? É a posição dele, uma posição para cima. Né? Um pontinho para cima. Left. Left menos 1. Né? Seta à esquerda, left menos 1. Tá? Então, ele vai navegar o componente para o lado esquerdo. Tá? E direita é o left mais 1. Ele navega o componente para o lado direito. Okay? Daí eu mando esse componente para o Screen Active Control Change. O que é que faz mesmo esse Screen Active Control Change? Ele está desenhando o nosso retângulo em volta do componente. Né? Então toda vez que eu movimentar o componente, eu digo, ó, desenha um retângulo aí para mim em volta dele. Então eu pego o sender aqui, né, ó, o objeto, tá? E mando desenhar o retângulo em volta dele. Ok? Nesse momento o objeto virá para frente também e haverá aí um repente, né? Será dado um repente no objeto, ele vai ser atualizado. Ok? Aqui o nosso controle para movimentar o nosso componente. Certo? Então, bem simples esse controle aí. Né? A gente pode, por exemplo, copiar isso aqui. E eu vou criar aqui uma nova aplicação para mostrar uma coisa curiosa para vocês. Vou colocar aqui alguns componentes, um botão, um memo, um edit, um panel. Tá? E aqui no evento onKeyDown, vou colocar aquele mesmo código lá, certo? O controle que estiver ativo, ele vai navegar junto com o Alt e as setinhas à direita, à esquerda, acima, abaixo, tá? Vamos executar. Qual é o controle que está ativo agora? É o botão, né? Então, Alt e seta abaixo, não navegou. Nem seta acima, nem seta à esquerda, nem à direita. Tá faltando uma coisa, né? Clicar aqui no formulário. Key Preview True. Não esquecer desse detalhe, né? Quando você estiver trabalhando com isso. Aqui, ó, Key Preview True. Executar novamente. O controle ativo é o botão Alt abaixo, Alt à direita, Alt à esquerda, Alt acima. Qual é o controle ativo agora? O memo, né? Alt abaixo, Alt à direita, Alt à esquerda, Alt acima. Controle ativo agora, o Edit. Abaixo, direita, acima, esquerda. Qual é o controle ativo agora? O botão de novo. Ué, e o Panel? Por que o Panel não ficou ativo? Vamos fechar, clicar no Panel. Tab Stop, ó. Tá como false. Vamos ativar. Controle ativo é o botão, agora é o memo, agora é o edit e agora é o panel. Mas como é que eu sei que é o panel? Porque nenhum desses três aqui recebeu o foco, né? Por isso que é importante ter lá o retângulo desenhado, né? Senão o usuário ele vai ficar perdido. Quem é que está ativo aqui agora? Se ele navegar pelo teclado, né? E agora eu consigo navegar com o panel, tá? Essa é a primeira curiosidade, né? A questão do retângulo. Por que ele é importante, tá certo? A segunda é em relação à combinação das teclas aqui, olha. Você viu que tinha Ctrl abaixo, Ctrl acima, né? Porque primeiro eu tentei fazer isso aí com o Ctrl, tá? E eu vou mostrar para você o que acontece, né? Quando a gente tenta utilizar aí o Ctrl.
Executar. Então veja, primeiro eu vou colocar o foco aqui no memo, tá? Agora eu vou pressionar o Ctrl, seta abaixo, Ctrl seta direita, Ctrl seta esquerda, Ctrl seta acima, sem problema. Edit, seta abaixo, à direita, à esquerda, seta acima, sem problemas. Agora vamos para o panel, Ctrl, seta abaixo, e ele passou o foco lá para o botão. Ctrl, seta abaixo, ele passou o foco para o memo, tá? O que ocorre é que o Windows ele utiliza a seta, né, por padrão para navegar entre alguns componentes, né? Esses componentes que não são editáveis, como o memo e o edit, aqui ele navega dentro do componente, tá certo? Com as setas. Mas se o componente não for editável, como um botão, se eu pressionar a seta, o padrão é ele perder o foco. Legal? E com o Ctrl eu não consigo realizar esse controle. Né? Estou segurando o Ctrl agora, olha, Ctrl seta abaixo, não consigo. Ele vai com o padrão do Windows mesmo, tá? Por essa razão, nós estamos utilizando aqui o Alt. Né? Aí com o Alt eu consigo realizar esse procedimento. Legal? Então com o Ctrl, se você tentar fazer, não vai funcionar. Vamos abrir novamente aqui o nosso configurador. E continuar analisando ali os nossos procedimentos da região controle do teclado, né? Depois que eu navego com os meus componentes, eu tenho aqui o controle do F12. Se o usuário ele pressionar F12, eu pergunto para ele se ele quer salvar as alterações antes de fechar a janela. Se ele desejar salvar essas alterações, eu chamo o método gravar alterações, que nós vamos ver posteriormente aqui, tá? Depois que eu chamo esse método, né, eu fecho o formulário. Se o usuário responder não, eu fecho o formulário, mas não gravo as alterações. Se eu pressionar F2, eu chamo o painel principal, porque o usuário ele também pode posicionar o painel principal. Daí eu mantive aqui o mesmo padrão que já está na janela. Olha, F2, menu principal, F3, menu operações. Tá? Para nós não precisarmos colocar mais opções ali no pop-up menu, então usei o mesmo padrão para carregar esses botões. E o F12 aí, no caso é sair, né, fechar, também no caixa lá, o F12 serve para fechar, e eu dou a opção de ele gravar as alterações. Então o F2 ele vai exibir o menu principal junto com o submenu, o F3 ele vai exibir o menu operações junto com o submenu. E se o usuário teclar Escape, eu ponho o foco no Edit, tá? E torno invisível, né, o menu principal, o menu operações e o submenu. Legal? Esses são os meus controles do teclado. Vamos observar como é que está funcionando essa questão do menu e do submenu aí. Vou executar. Posicionar os componentes. Aqui eu vou pressionar F2. Aí, tá? Então aqui eu já posso movimentar o menu principal. Acabei pressionando ali um Ctrl. Aqui eu posso movimentar tanto com o mouse como com o teclado, tá certo? Aí, ó. Tá, aqui eu posso mudar o foco para o submenu. Né? Eu deixei apenas um espaço bem pequeno aqui, onde o usuário ele consegue clicar. Né? Então tá até um pouco difícil de ele clicar aqui. Tá? Da mesma forma como eu deixei aqui. Tem um pequeno espaço aqui para ele clicar e arrastar. Aí você pode aumentar um pouquinho esse espaço aí. Agora eu consegui. Tá? Para o usuário ele conseguir arrastar esse controle. Ok? Legal. E aí, na posição que ele deixar esse menu e esse submenu, essa posição ela vai ser armazenada lá no banco de dados. Ele não consegue alterar as informações dessa lista aqui não. Tá bom? Essa lista aqui não tem nada sobre ela armazenada lá no banco de dados. É apenas a posição mesmo
do menu e do submenu, tá? E aqui quando eu pressionar ESC, ó, o que vai acontecer? Ele vai sumir com o menu e com o submenu. Aquele era o menu principal, menu operações do mesmo jeito, tá? Pressionei ESC, ele já some. Veja que o menu principal, olha, se eu colocar ele para cá, deixa eu ir com o teclado aqui, pressionei ESC, F3 menu operações continua lá, F2 menu principal já está naquela posição, mas não está salvo ainda, né? Ele só vai salvar essas posições aí quando eu pressionar o F12, né? Pressionei F12, ele pergunta se eu quero salvar as alterações, aí se eu informar que sim, ele vai salvar essas alterações aí. Aí, tá vendo? As alterações agora já foram armazenadas no banco de dados. Muito bem. Na próxima videoaula nós vamos analisar então essa região controle do mouse.